Pessoal, o programa caiu, mas foi uma queda, ó, pra gente aprender resiliência. Vamos lá, todo mundo se adaptando à situação. Não é porque a internet tirou a gente do ar que a gente vai desistir, não. Vamos voltar com a pergunta do Aicro que a Tatiana tem pra fazer pra nós. E também estamos com uma estratégia aqui. A pergunta não tá aparecendo pra gente. Vamos tentar de uma outra maneira. Em resumo, aí que eu queria saber se essas pessoas, de que maneira elas conseguiriam se adaptar, né? A Tati tá falando que tá travando aqui. Tá travando aqui, como é que Marcão? tá? Só pra gente poder ter certeza. O que eu faço, Fernando? Agora pode falar. Então vamos lá. Qualquer coisa, vamos colocar a pergunta do internauta que a gente foi pra rua? Depois a gente volta na do aí, que eu acho que é a melhor situação nesse momento. Vamos pra Michelle, Marcão? Olá, boa tarde. Meu nome é Michelle Gaspar. E eu gostaria de saber quais são as circunstâncias que envolvem resiliência em cada pessoa. Podem responder. Quais são as circunstâncias? Genética, educação, espiritualidade, confiança pessoal, aprendizado. Desenvolvimento, autoconhecimento, espiritualidade. Relações positivas, né? Não se manter em relações doentias, tomada de decisão, autoconhecimento, enfim. Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. É muito claro ver que as pessoas... Eu falo que quando você está num grupo de pessoas menos desenvolvidas que você está no grupo errado. Você sempre está num grupo de pessoas que estão acima de você, porque isso vai te impulsionar para cima, e enquanto algumas pessoas te impulsionam para baixo. Então você sempre tem que entender que você é a média das pessoas que você mais convive. Tente estar com pessoas que te inspiram, que te motivam, se modelem nelas. O que essas pessoas têm, o que elas fazem, como elas vivem, como elas reagem. Sim. Pra Né? que que o elas internauta comem? possa entender, Marcão, nessa volta voltou um novo vídeo. Então todos aqueles comentários que foram feitos no passado é um vídeo que ficou perdido, é isso? Então aí, era Sheila o nome da pessoa? Era Sheila. Eles deveriam mandar a pergunta agora nesse ao vivo, né? Porque aquele nós perdemos a hora que caiu. É isso que aconteceu. Então depois, assim que o Aicro e a Sheila mandarem as perguntas, por favor, se vocês puderem estar mandando, que a gente possa estar fazendo as perguntas para as nossas convidadas. E me fala uma coisa, uma pessoa resiliente em relação àquelas que não são tão flexíveis no cotidiano, quais são as vantagens no dia a dia nosso? Todas, né? Porque elas se deformam, elas se adaptam ao ambiente, mas elas voltam ao seu estado original sem grandes danos. Então, assim, só vejo o benefício da gente se tornar resiliente. Um exemplo claro é que a gente pode se moldar a situações. Ela estava até falando de gente, dos que estão numa situação melhor, os que estão numa situação pior. Mas também tem aqueles que são diferentes. Então não é porque eu estou num ambiente onde as pessoas são superficiais que eu não posso me modificar um pouquinho, me adaptar a esse ambiente, ser superficial por um determinado período de tempo e depois voltar ao meu padrão original, a quem eu sou, mas saber transitar. Eu estou num ambiente mais agressivo nesse momento, então eu me modifico parcialmente, então eu sou mais receosa, mais... Eu não vou me perder, né? Perder a minha essência. Isso, sem perder a minha essência. Mas eu acho que isso tem mais a ver com comunicação, né? Quando você está num grupo de pessoas que estão abaixo de você, não que você tenha que se sentir acima, pelo contrário, você tem que se comunicar de acordo com aquelas pessoas. Então, por isso que é mais um gatilho aí de desenvolvimento, de autoconhecimento. É como você se comunica adequadamente para aquelas pessoas e aquelas situações, né? É se modificar sem se perder. Legal. Tinha uma pergunta também da Tainá que nós fizemos hoje à tarde, né, Marcão? Solta pra gente, por favor. Boa tarde, meu nome é Tainá Cassiano e eu queria saber quando essas transformações ferem os nossos princípios. Nunca? Nananina.
Vamos explicar então pra Tainá, por que nunca fere os princípios, Karina? Não, que a gente nunca deve se modificar a ponto de abalar os nossos princípios. Então, assim, quando seus princípios você mesmo já testou, né? Quando você observa a sua educação, então você aprendeu, mesmo que você tenha aprendido coisas erradas, os nossos princípios, eles vão sendo testados com a nossa vida. Então, vamos supor que você aprendeu que amor é uma coisa destrutiva, que dentro da sua casa, então existiu um ambiente ferino, de abuso emocional. Mas a gente sai de dentro de casa e observa o mundo. Depois que a gente adquire racionalização, a gente observa o mundo e é capaz de fazer um paralelo bom para ele. Aí você escala um outro modelo a seguir. Você pode usar os exemplos que você teve ou para copiá-los ou para não, ou para se afastar deles. A gente é dotado de razão e inteligência e sensibilidade e deve seguir sempre nesse caminho. Então, assim, se a sua necessidade de mudança corromper os seus princípios, não mude não, muda do ambiente, muda de onde você está, mas não muda os seus princípios. Eu queria completar assim, por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante a pessoa buscar ajuda quando ela sentir que precisa. Porque talvez o que eu quis dizer em relação às relações positivas é exatamente isso. Às vezes você está trabalhando num lugar que os valores daquele lugar ferem os seus valores. E se você se mantiver ali, você vai adoecer. Mal. Vai te fazer muito mal. E com isso, relações conjugais, familiares, enfim. Tudo, né? Então, assim, você precisa se conhecer para saber se posicionar. Não vale a pena porque tem um custo em saúde mental. Sim. Então, assim... O meu marido trabalhou como exemplo para ela. Meu marido trabalhou numa empresa onde, para que ele prosperasse, ele teria que ir contra os valores dele. E ele não entendia o que fazia tão mal nesse trabalho. E uma vez que ele se autoconheceu e entendeu quais são os valores primeiros dele, ele falou, se para prosperar eu tenho que fazer isso, então eu estou no lugar errado. E aí ele tirou aquela nuvenzinha que estava pesando, entendeu? E nem sempre a pessoa... Rápido ou não? Foi um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento que ele fez. No caso, ele fez um processo de coaching. Aí ele foi, no decorrer desse processo, promovendo o autoconhecimento, esse desenvolvimento, essa clareza, não só de objetivos, mas de valores. Posso voltar na história do elástico? Claro. Quanto mais consistente e firme o elástico menos longe ele vai dos seus valores e dos seus princípios. Então, assim, por mais que seja agressivo, a puxada, ele vai um pouquinho e depois ele volta, porque a fibra está mais fortalecida. E nem sempre essa pessoa vai ter a aprovação dos outros para a decisão que ela tem que tomar. Você perguntou se é Por mais isso que ela tem que estar rápido ou não, fortalecida. Gente, o Aicro perguntou aqui de novo, ele pede para ter mais clareza com noção de resiliência nas nossas vidas. Muitas pessoas tendem a exigir demais de si mesmas e mesmo não estando diante de grandes problemas e tendo inúmeras iniciativas, ainda assim se acham numa incômoda sensação de comodismo. A superação dessa sensação também seria um caso de resiliência? E ele parabeniza o programa pelo assunto também. Quem já percebeu que está exagerando, precisa, então, de ajuda para fazer isso acontecer, para exagerar menos. Se já sabe que está exigindo muito de si, precisa parar de exigir, e as causas dessa exigência muitas vezes estão na infância. Por isso é que eu digo, um bom terapeuta, uma boa mão, um bom olho de fora ajuda as pessoas ao como fazer isso. Hoje em dia não é mais difícil. Hoje em dia não é mais difícil a gente analisar os problemas. O paciente chega, senta e fala, olha, eu fui muito ligado a minha... Ele te conta exatamente o que é que ele tem. Mas o como mudar é que é hoje um trabalho fundamental. Essas bases neurológicas que só um especialista consegue saber... de acordo com o aprendizado, como essa pessoa aprendeu as coisas na vida. Então, como é que nós vamos fazer nesse ajuste? Às vezes é apertar mais, às vezes é desapertar. Exatamente. E a questão está muito ligada aí com a autoestima, né? Às vezes ele está querendo superproduzir para se autoafirmar mesmo. E talvez às vezes a não é busca por aí, de reconhecimento, né? Um pouquinho de Nietzsche, e Zaratustra não faria mal a ninguém, né? Precisava ler.
verdade? E esse ajuste às vezes é tão pequenininho, mas a pessoa tá tão ali já no ciclo dela, que ela não consegue ver essa luzinha ali, né? Tem que realmente ter essa ajuda. Às vezes você de tem fora. que sair ali, ir pra cima. Eu falo, quando você tá num show, você consegue ver quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. A hora que você sobe lá pro camarote, você tem a visão global. E é isso que a gente tem que fazer às vezes. A gente tem que falar, parar, Sair de cena sair um de pouquinho, cena, né? e se analisar e falar onde eu preciso ajustar, ou para mais ou para menos. E a gente sabe quando a gente está exagerando. Então, assim, às vezes não foi convidado para uma festa e já se sente rejeitado socialmente, já quer excluir o Facebook para sempre, já quer fazer um drama em cima, potencializar as coisas. A gente sabe quando a gente E o negócio, assim, o que desencadeia é o sofrimento, né? Assim, causou sofrimento, procura ajuda. Tem uma pessoa aqui que eu imagino que ela esteja sofrendo porque ela está perguntando assim, ó, como dar a volta por cima quando você tem algum vício e não tem emprego? Vício? Um vício, deve ser. Ela às vezes, tem algum vício algum e tipo de tá sem vício emprego. dela, e ela tá sem emprego. Os vícios, ele quer saber como dar a volta por cima se ele tá nessa situação. Olha, o desemprego é uma situação temporária, ela não é uma situação permanente, então ela pode sempre ser revertida. O vício precisa de tratamento. Só o reconhecimento do vício já é muito importante e já coloca ele, assim, ó, diferente de muitas pessoas que negam a própria compulsão, o próprio vício ou o erro, né, que cometem. Então, para o vício, o tratamento. Para o desemprego, assim, ó, ele ter essa esperança acesa, porque desemprego é uma situação temporária. E muitas pessoas já saíram de situações muito negativas, muito ruins, e tempos depois olharam para trás e a vida já estava totalmente modificada. Então, é importante que ele persiga. Eu complemento em dizer assim, que a gente tende a associar, por exemplo, um vício ou a dor ou ao prazer. Se é um vício, ela geralmente está associada ao prazer. Então, para você conseguir desassociar o prazer e associar ela à dor, você precisa, por exemplo, passar por um tratamento ou por um coaching onde você vai ressignificar esse prazer em dor. Então você entende que aquele vício, o teu cérebro mesmo vai entender que aquilo não é mais prazer, aquilo traz a dor para ele. Então literalmente sair da zona de conforto e ressignificar esse prazer em dor. E como ela disse, o desemprego ele é agora, pontual. O que vai acontecer, o que vai fazer você conseguir um emprego é a atitude que você vai ter, a decisão que você vai tomar em relação a isso. E eu só queria complementar que, assim, ó, esse tipo de pergunta espera uma resposta, né? Nós não temos essa resposta pronta. Então, ele precisa trabalhar exatamente tudo isso que a gente está falando, porque a resposta está nele, não está em mim, não está em ninguém daqui. E aí, gente, o Guilherme, ele está perguntando, coach é uma boa forma de aprender a ser resiliente? Sem dúvida. Coach é uma boa forma de você se desenvolver, de você se autoconhecer, de você atingir os seus objetivos, ressignificando o que tem que ressignificar. Eu sou muito maravilhada com o coaching, né? Eu acho que o coaching ele é objetividade, é onde eu estou hoje, para onde eu quero chegar, qual é o caminho a ser traçado e o que eu preciso ressignificar, o que eu preciso mudar aí. E aí, complementando, a terapia também, então, né? Nesse caso, como psicóloga e coach, eu vejo que assim, ó, o coach é muito lindo, trabalha muito essa questão de valores, crenças, metas, autoconhecimento, mas a gente não pode esquecer que existe a doença mental. Sim. Então, no caso da doença mental, o coach não consegue chegar. E aí realmente precisa do trabalho terapêutico, até em precisa, conjunto, né? Exatamente. Eu indico muito cliente para terapia. Porque aí você vê que não é que a pessoa não quer, ela não consegue. Então Exatamente. ela precisa de uma ajuda diferenciada. A ajuda, ela não tem um nome só. Então muitas pessoas encontram a ajuda na religião, outras encontram um equilíbrio no estudo, outras no trabalho, outras na psicoterapia, outras na alimentação. Elas vão se equilibrando através da alimentação. Então, o que eu gostaria de dizer é que não é coaching que resolve, nem psicoterapia. Não existe um único meio. Existem pessoas boas que podem ajudar
E que se a pessoa não encontrar ajuda no primeiro psicólogo que foi, que ele insista, procure outro. É de uma empatia que existe a ajuda. Então, muitas vezes você pode encontrar na igreja, não existe quem seja... E um não substitui o outro, né? Não substitui o outro. Um não substitui o outro. Hoje nós sabemos que nós temos que cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Nós somos um ser complexo, né? E em constante evolução. Então, nada substitui nada. Karina, você citou que a gente sabe quando exageram, né? Que não vai tirar todo mundo do Facebook. E nessa era muito virtual, a gente percebe exatamente o exagero, até mesmo em carência das pessoas, né? É tudo assim, uma vida muito linda por ali, mas é exatamente naquela vírgula diferente do que você esperava que as amizades se acabam. Nem nas amizades, nem na família as pessoas estão conseguindo ser resilientes numa era virtual, né? É muita carência, é isso mesmo que tem acontecido? É isso que você citou no começo do programa, né? A própria sociedade que a gente vive, a rapidez da informação, a dinâmica acelerada em que a gente está, né? Os tempos fluidos de Bauman. Assim, a gente está vivendo um tempo em que existe pouco para a gente estabilizar. Tem que ser tudo muito rápido. As pessoas estão muito imediatistas. Imediatistas, né? muito materialistas. E eu até complemento dizendo que assim, é muito da expectativa que a gente cria, né? E a gente se frustra porque na verdade a frustração é a expectativa que você criou, não de quem te frustrou. Sim. Então a gente cria expectativa sobre desregulada. Você tinha expectativa de estar na lista sem nem ter entrado nela. E a expectativa foi você que criou, não foi E a pessoa não tem obrigação muito bacana de ela chamar, citar né? isso, porque se você tem um caminho e que você sabe que vão ter muitas dificuldades, quando elas aparecem você não se surpreende. Então não vai ser, pra gente manter uma amizade, não vai ser uma ou duas vezes em que aquilo vai te frustrar. Vão ser muitas vezes. Para ter um relacionamento também. Não é uma ou duas vezes que você vai errar ou que vão errar com você. Vão errar. No relacionamento a gente erra todos os dias, né? Basicamente todos os dias, e é muito importante que a gente aprenda a ultrapassar. Porque quem ama magoa, porque quem ama erra. Porque a nós não proximidade somos frustra. perfeitos. E aí é negócio de regular a expectativa mesmo que a gente cria sobre as coisas, sobre as pessoas. E aí... Meninas, para finalizar, mesmo com a queda do programa, nós já ultrapassamos a nossa meia hora. Vocês gostariam de pontuar algo específico para o nosso internauta para finalizar dentro do assunto que nós falamos hoje? Eu gostaria. Então vai. Eu gostaria de dizer que quem não aprendeu a ser resiliente, quem não teve assim o conforto de nascer numa família em que isso foi aprendido, que ele não desista e busque esse aprendizado, esse fortalecimento emocional, pessoal, que ele crie essas condições para a vida dele, porque é um caminho muito melhor. E eu completo dizendo que eu queria falar para você que não se sente resiliente e que se frustra com isso, é que sempre dá tempo, sempre existe uma segunda chance, que a gente se constrói todos os dias e esse processo pode acontecer com você a partir de agora. Então, para você ficar feliz com a boa notícia é que a gente pode sim desenvolver, porque a resiliência ela é desenvolvida e amadurecida, você consegue... A partir de agora, mesmo que você não tenha, você consegue adquirir, desenvolver isso e amadurecer ela. E nós três estamos aqui para ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Sim, e fazemos isso também na nossa vida pessoal, né? Eu sempre gosto de falar que assim, falar é muito fácil. Eu falo que assim, não escuta nada do que eu falo, mas faça, tenta, né? E veja as minhas atitudes, porque a gente vê hoje por aí que é muito fácil falar, qualquer um fala, mas na vida pessoal, às vezes a pessoa está destruída e não aceita isso. Então assim, não desista nunca, não desista, porque a gente está aqui para ser feliz, não tem outro propósito na vida, né? Esse termo felicidade, antigamente também era muito associado com o sofrimento, e hoje a gente sabe que não, a gente tem que ser feliz, independente se estamos passando por uma situação difícil, mas é um momento, é uma passagem e o sentido da vida não pode ser perdido. Obrigado Karina, Vanessa, Ana Paula. Obrigada a você, internauta, que esteve essa tarde conosco. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!